Você sabia que existe um animal que cruza oceanos inteiros sem GPS e volta exatamente para a mesma praia onde nasceu, décadas depois, e que ainda por cima ajuda a manter os recifes de coral vivos e as praias inteiras no lugar? Pois é, são as tartarugas marinhas. E se elas desaparecerem, uma parte enorme do equilíbrio dos oceanos vai junto. Agora pensa nisso. Uma única tartaruga marinha pode nadar mais de 10.000 quilômetros em uma migração. Ela nasce em uma praia, some no mar por anos, ninguém sabe ao certo por onde andou, e um dia reaparece, gigante, exatamente na mesma faixa de areia. Como ela faz isso? E por que isso importa tanto para a saúde dos oceanos e até para a nossa vida? Se você acha que tartaruga marinha é só um bicho fofo que põe ovos na areia, se prepara. O que elas fazem é tão complexo, tão estratégico e tão essencial para o mundo que quanto mais você entende, mais você percebe. Proteger tartarugas marinhas é, na prática, proteger o oceano inteiro. Vamos começar pela origem dessa história. Capítulo 1. O começo de tudo. Nascer correndo pela vida. Imagina nascer debaixo da areia, cercado de irmãos, numa câmara escura, ouvindo apenas o som abafado das ondas. É assim que começa a vida de uma tartaruga marinha. Elas nascem em ninhadas enormes, normalmente entre 80 e 150 ovos, enterrados pela mãe na areia de praias tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Mãe sobe a praia durante a noite, cava um ninho com as nadadeiras traseiras, coloca os ovos, cobre tudo com areia e vai embora. E aqui já tem um detalhe surpreendente. A temperatura da areia decide o sexo dos filhotes. Areia mais quente tende a produzir mais fêmeas. Areia mais fria produz mais machos. Ou seja, pequenas mudanças climáticas podem bagunçar completamente o equilíbrio de machos e fêmeas no futuro. Depois de cerca de 45 a 70 dias, os filhotes começam a quebrar a casca por dentro, quase ao mesmo tempo. Eles se ajudam, se empurram, até formarem um túnel rumo à superfície. Quando rompem a areia, geralmente à noite, começa a primeira corrida contra o tempo. Chegar ao mar antes de virar comida. Gaivotas, caranguejos, cães, raposas e até humanos podem atacar. E agora vem um desses detalhes que quase ninguém percebe. A luz artificial das cidades, de postes, casas, carros, confunde os filhotes. Em vez de irem na direção do brilho do horizonte sobre o mar, eles podem ir na direção errada, para dentro da cidade, e morrer desidratados ou atropelados. Um simples poste de luz mal posicionado pode significar dezenas de tartaruguinhas a menos no oceano. Se você ainda está comigo, aqui vem a parte mais intrigante. Nos poucos minutos em que esses filhotes correm até o mar, eles estão gravando informações. A posição das estrelas, a inclinação da costa, o campo magnético da Terra naquela região. É como se registrassem um endereço invisível e só será usado décadas depois. Como assim décadas depois? Segura esse ponto, porque é aí que a coisa fica impressionante. Capítulo 2. O grande sumiço. Os anos perdidos no oceano. Os filhotes finalmente alcançam a água. E aí começa o que muitos cientistas chamam de os anos perdidos. Durante vários anos, quase ninguém vê essas tartaruguinhas. Elas desaparecem no azul profundo do oceano. Para onde vão? O que comem? Como sobrevivem? Ainda estamos descobrindo. O que já se sabe é que muitas delas pegam carona em grandes correntes oceânicas. Algumas espécies sobem em tapetes de algas, como a sargaço, que flutuam no meio do oceano e funcionam como berçários naturais. Ali, elas encontram comida e abrigo contra predadores. Imagina uma esteira gigante de água em movimento, levando a tartaruga bebê para longe da costa por milhares de quilômetros. E aqui entra a primeira grande habilidade migratória. Tartarugas marinhas usam o campo magnético da Terra como se fosse um mapa invisível. Elas conseguem perceber diferenças sutis nas linhas do campo magnético, algo que varia conforme a posição no planeta, e usam isso como referência de localização. Não é um GPS perfeito, mas é um sistema extremamente eficiente. Algumas espécies fazem rotas e ligam um continente ao outro. Tartarugas careta no Atlântico, por exemplo, podem sair das praias do Brasil, seguir para o meio do oceano, depois para o Caribe e anos depois voltar à costa brasileira. Outras atravessam o Pacífico inteiro, da América à Ásia. Você talvez esteja pensando, mas por que viajar tanto? Não seria mais fácil ficar perto de onde nasceram? Essa é a pergunta que abre a porta para entender o papel delas como protetoras dos oceanos. E a resposta está ligada à comida, reprodução e equilíbrio ecológico. Capítulo 3. As rotas secretas. Por que
As tartarugas cruzam oceanos inteiros. Toda migração tem uma lógica. No caso das tartarugas marinhas, elas migram principalmente por 3 motivos: procurar alimento, encontrar locais seguros para crescer e voltar para se reproduzir. Pensa nelas como ligando pontos no oceano. Um ponto é a área de alimentação. Outro é a área de reprodução, às vezes separados por milhares de quilômetros. Ao percorrerem esse caminho, elas acabam conectando ecossistemas distantes. Uma tartaruga verde, por exemplo, pode se alimentar em áreas de pastos marinhos e algas perto de uma ilha, e depois nadar semanas até chegar à praia onde vai desovar. Esses caminhos não são aleatórios. Cada espécie tem rotas mais ou menos tradicionais, passadas de geração em geração, não por ensino direto, mas por seleção natural. As que seguiram trajetos mais eficientes sobreviveram e deixaram mais descendentes. Existe um detalhe fascinante nisso. Muitas tartarugas passam anos se alimentando em um mesmo restaurante natural, uma baía rica em alimento. E depois, quando atingem a maturidade sexual, abandonam essa área e viajam para praias muito específicas para se reproduzir. Algumas fêmeas viajam milhares de quilômetros sem se alimentar, usando reservas de gordura acumuladas por anos. E sabe aquela história de que elas voltam exatamente à praia onde nasceram? Em muitos casos, isso é verdade. Elas usam aquele endereço magnético gravado quando eram filhotes para se orientar de volta. É como se, após 20 ou 30 anos, você fosse capaz de voltar à sua maternidade guiado apenas pela sensação de campo magnético ao seu redor. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais poderosa. É justamente durante essas viagens gigantescas que as tartarugas desempenham papéis essenciais como protetoras dos oceanos. E não é só uma proteção simbólica, é proteção direta, física, concreta. Capítulo 4. Jardineiras dos oceanos. Como elas cuidam dos recifes e pradarias marinhas. Vamos começar pelos recifes de coral e pradarias de grama marinha. A tartaruga verde é um ótimo exemplo de jardineira do mar. Quando adulta, ela se alimenta principalmente de algas e gramas marinhas. Você talvez pense, ok, e daí? Só que esse hábito muda completamente a dinâmica de áreas inteiras. Se ninguém comesse essas algas e gramas, elas cresceriam descontroladamente, abafando recifes de coral, bloqueando a luz solar e prejudicando outras espécies. Ao pastar regularmente, as tartarugas mantêm esses ambientes podadados, saudáveis, cheios de espaços para peixes e invertebrados viver. Os recifes saudáveis, por sua vez, ajudam a proteger costões e praias contra a erosão, criam áreas de pesca importantes para comunidades humanas e são hotspots de biodiversidade. Ou seja, uma tartaruga comendo algas hoje pode estar, diretamente, garantindo o peixe que chega no prato de alguém amanhã. Nas pradarias marinhas, o efeito é semelhante. Essas áreas funcionam como berçários para muitas espécies de peixes e crustáceos. A ação de pastoreio das tartarugas estimula o crescimento de novas folhas, aumenta a produtividade das plantas e melhora a qualidade do habitat. É como aparar a grama de um jardim para que ela cresça mais forte. E tem mais um ponto que quase ninguém fala. As fezes das tartarugas são ricas em nutrientes. Conforme elas se alimentam em um lugar e defecam em outro, transportam nutrientes de um ponto a outro do oceano, fertilizando ecossistemas diferentes. Elas literalmente redistribuem energia e matéria pelo mar. Mas as tartarugas não são só jardineiras. Algumas são como controladoras de populações específicas, essenciais para outros ecossistemas. E isso nos leva a outro tipo de tartaruga e outro papel de proteção bem diferente. Capítulo 5. Caçadoras estratégicas. O papel da tartaruga de couro e da tartaruga de pente. Se a tartaruga verde é uma jardineira, a tartaruga de couro é uma caçadora especializada. Ela é a maior das tartarugas marinhas, podendo passar dos 2 metros de comprimento. E sua dieta é baseada principalmente em águas-vivas. Agora para e pensa o impacto disso. Águas-vivas em excesso podem dominar áreas costeiras, prejudicar peixes, atrapalhar turismo e até afetar usinas de energia que usam água do mar. Quando as populações de tartarugas de couro caem em muitos lugares, o número de águas-vivas aumenta. Em alguns casos, isso se conecta com a pesca predatória de peixes, que competem com águas-vivas por alimento. Sem tartaruga e sem peixe, quem ganha? As águas-vivas. Então, quando uma tartaruga de couro engole dezenas de águas-vivas por dia, ela está ajudando a controlar um potencial desequilíbrio. E aqui entra um problema sério. Sacolas plásticas boiando podem parecer águas-vivas.
Muitas tartarugas morrem sufocadas ao engolir plástico, achando que é comida. Já a tartaruga de pente tem outra função ecológica impressionante. Ela se alimenta de esponjas e outros invertebrados que crescem sobre os recifes de coral. Se essas esponjas crescessem demais, poderiam sufocar o coral vivo. Ao preferir determinados tipos de esponjas, a tartaruga de pente ajuda a manter o recife estruturado, com espaços para muitos outros organismos se fixarem. Percebe o padrão? Cada espécie de tartaruga marinha é uma peça específica num quebra-cabeça gigante. Tirar uma delas é bagunçar o equilíbrio da casa toda. E se você ainda está comigo, agora vem um papel protetor que acontece fora da água, na areia das praias. Capítulo 6. Protetoras invisíveis das praias. O poder escondido dos ninhos. Quando uma tartaruga fêmea sobe à praia para desovar, ela faz algo que, além de garantir a próxima geração, alimenta o próprio ambiente da praia. E aqui vai um dado que pode te surpreender. Nem todos os ovos eclodem. Alguns são predados, outros não se desenvolvem direito. Esses ovos que ficam na areia e não geram filhotes, assim como cascas de ovos quebradas após a eclosão, viram nutrientes. Eles fertilizam a areia, alimentam micro-organismos, plantas de restinga e até pequenos invertebrados. Esse aporte de nutrientes vindo do mar para a terra é raro e muito valioso. Sem as tartarugas, muitas praias teriam menos material orgânico. Isso pode parecer pequeno, mas em ecossistemas frágeis, essa transferência de nutrientes é crucial. Em algumas regiões, até vegetação costeira, que ajuda a segurar dunas e evitar erosão, se beneficia desses nutrientes indiretos trazidos pelos ninhos. Além disso, a própria escavação dos ninhos revolve a areia, ajudando na aeração e na redistribuição de grãos. É como se, sem perceber, as tartarugas cuidassem da saúde física da praia. Agora junta isso com outro fato. Praias com menos luz artificial e menos poluição são melhores tanto para tartarugas quanto para nós. São praias mais preservadas, com menos erosão, mais atrativas para turismo sustentável, ou seja, quando uma comunidade decide proteger tartarugas marinhas, ela acaba criando condições melhores para o próprio lugar onde vive. Mas, se as tartarugas são tão essenciais, por que elas estão em perigo? Se você ainda está comigo, agora entra a parte mais dura da história, mas também a mais importante para o que nós, humanos, podemos fazer. Capítulo 7. A ameaça humana. Como estamos quebrando o ciclo migratório. Quase todas as espécies de tartarugas marinhas estão ameaçadas de extinção. E não é por causa de um único motivo, mas de um combo de problemas criados principalmente por nós. Primeiro, a captura acidental em redes de pesca. Milhares de tartarugas morrem todo ano, presas em redes e anzóis que não foram feitos para elas. Elas sobem à superfície para respirar, ficam presas, não conseguem emergir e acabam se afogando. Em muitas áreas, a migração delas cruza rotas intensas de pesca industrial. Segundo, o plástico. Sacolas, linhas de pesca, fragmentos pequenos de plástico são ingeridos como se fossem água viva, peixe ou alga. Isso pode bloquear o intestino, causar infecções internas e morte lenta. Até microplásticos já foram encontrados em tecidos de tartarugas. Terceiro, a destruição de praias de desova. Construção de hotéis em cima da restinga, carros na areia, lixo, luz artificial, compactação da areia. Tudo isso afasta as fêmeas e confunde os filhotes. Praias que antes eram berçários se tornam inabitáveis. Quarto, a mudança climática. Lembra que a temperatura da areia define o sexo dos filhotes? Com o aquecimento global, muitas praias estão produzindo proporções cada vez maiores de fêmeas. Parece bom no início, mas sem machos suficientes, a reprodução desaba lá na frente. Além disso, o aumento do nível do mar pode inundar ninhos inteiros. E ainda tem a caça direta, em alguns lugares para carne, ovos ou até casco. Cada fêmea adulta morta não é só um animal a menos, é uma perda gigantesca. Demora décadas para uma tartaruga chegar à idade reprodutiva. Matar uma adulta é o equivalente biológico a cortar uma árvore centenária antes de ela soltar sementes. Mas aqui entra um ponto de reviravolta importante. A mesma espécie humana que causa o problema também está criando soluções incrivelmente criativas. E é aqui que a história começa a virar. Capítulo 8. A virada. Tecnologia, ciência e comunidades salvando tartarugas. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais inspiradora. Em vários lugares do mundo, cientistas,
ONGs, governos e comunidades estão protegendo tartarugas marinhas de formas cada vez mais eficientes. Uma das ferramentas mais interessantes são os transmissores de satélite. Pesquisadores colocam pequenos dispositivos no casco das tartarugas que enviam sinais quando elas vêm à superfície. Com isso, é possível mapear rotas migratórias com detalhes surpreendentes. Essas informações ajudam a criar áreas protegidas, não só nas praias, mas também no mar aberto, em rotas usadas com frequência. Outra inovação são os dispositivos de exclusão de tartarugas em redes de pesca, conhecidos como TEDs. Eles permitem que peixes comerciais passem, mas abrem uma porta de saída para tartarugas e outros animais maiores. Em lugares que adotaram esses dispositivos de forma séria, a mortalidade de tartarugas diminuiu drasticamente. Há também projetos de manejo de praias que apagam luzes desnecessárias à noite, restringem o trânsito de veículos na areia, protegem ninhos com cercas, fazem resgate de filhotes desorientados e até monitoram a temperatura da areia para prever a proporção de machos e fêmeas. Em algumas comunidades costeiras, pescadores que antes caçavam tartarugas agora trabalham como monitores, guias de turismo de observação ou guardiões de ninhos. Eles ganham renda ao proteger, e não ao matar. E isso muda toda a lógica econômica em torno da espécie. E tem ainda algo que conecta diretamente você a essa proteção, mesmo que você esteja longe do mar. E é justamente isso que vai nos levar ao clímax dessa história. Capítulo 9. O efeito dominó. O que acontece se as tartarugas desaparecerem? Pensa comigo. O que aconteceria se todas as tartarugas marinhas desaparecessem? Parece uma hipótese distante, mas muitas populações já caíram mais de 80% em algumas décadas. Não é exagero imaginar esse cenário. Sem tartarugas verdes, pradarias marinhas e recifes de coral podem ficar mais dominados por algas, menos diversos, menos produtivos. Isso afeta diretamente peixes, que são base da alimentação humana em várias regiões. Menos peixes, menos renda para pescadores, mais pressão sobre outras espécies. Sem tartarugas de couro, populações de águas-vivas podem explodir em certos lugares. Mais águas-vivas competindo com peixes por alimento, mais ataques em banhistas, mais impactos em usinas e estruturas costeiras. Sem tartarugas de pente, recifes de coral podem ser cobertos por esponjas em certas condições, mudando completamente a estrutura do ecossistema. Recifes são barreiras naturais contra ondas e tempestades. Sem recifes fortes, erosões costeiras podem aumentar. Sem ninhos e ovos nas praias, menos nutrientes chegam da água para a terra. Em longo prazo, isso pode afetar até a vegetação costeira que ajuda a segurar dunas, protegendo casas e estradas da força do mar. Percebe como uma simples tartaruga está, na verdade, segurando várias pontas diferentes? Elas são migratórias, mas também são como fios que costuram o oceano, ligando recifes, pradarias, ilhas, praias e até a gente que às vezes nem se dá conta disso. E aqui está a revelação mais forte de todas. Quando falamos em proteger tartarugas marinhas, não estamos falando só de salvar um animal carismático. Estamos falando, no fundo, de garantir segurança alimentar, turismo sustentável, proteção costeira e equilíbrio climático em escala global. Capítulo 10. O que você faz conta? Como virar aliado das tartarugas marinhas? Agora chega o ponto em que essa história encontra a sua vida. Mesmo que você nunca tenha visto uma tartaruga de perto, você pode estar pensando, ok, mas eu não moro na praia, não sou pescador, não trabalho com isso. O que eu posso fazer? A verdade é que o oceano inteiro está ligado à sua rotina diária, principalmente pelo consumo. Cada vez que você reduz o uso de plástico descartável, especialmente sacolas e embalagens, você diminui a chance de mais lixo chegar ao mar e ser confundido com comida. Quando você escolhe consumir menos produtos de pesca de origem duvidosa, está diminuindo a pressão por pesca predatória que mata tartarugas acidentalmente. Buscar selos de pesca sustentável ou simplesmente reduzir a frequência de consumo já faz diferença em larga escala. Se você viaja para praias, pode evitar andar de carro na areia. Não deixar lixo, não usar luzes fortes à noite perto da faixa de desova e respeitar áreas sinalizadas de ninhos. Pequenas atitudes, multiplicadas por milhares de pessoas, mudam a realidade de uma temporada inteira de reprodução. Outra coisa poderosa é apoiar projetos sérios de conservação, seja divulgando, seja colaborando financeiramente. Muitas organizações sobrevivem com doações individuais pequenas, mas constantes,
e fazem um trabalho gigantesco de monitoramento, educação e proteção, e tem algo que não custa nada: informação. Quanto mais gente entende que tartarugas marinhas são migratórias e protetoras dos oceanos, mais apoio elas ganham em decisões políticas, leis, criação de áreas protegidas. Compartilhar esse tipo de conteúdo, comentar, mostrar interesse, tudo isso pressiona para que o tema não desapareça da conversa pública. Se você ainda está comigo até aqui, você já faz parte de um grupo pequeno de pessoas que não vê as tartarugas apenas como um animal distante, mas como uma peça-chave do sistema que mantém a vida no planeta funcionando. Conclusão: elas cruzam oceanos, nós cruzamos decisões. Uma tartaruga marinha nasce numa praia remota, corre desesperada para o mar, desaparece por anos em correntes oceânicas, atravessa países invisíveis na água, volta décadas depois para a mesma areia, deixa centenas de ovos, alimenta a praia, fortalece recifes, controla águas vivas, mantém pradarias marinhas vivas e, sem saber, garante comida, proteção costeira e equilíbrio ecológico para milhões de pessoas que nunca vão vê-la. Elas são migratórias, sim, mas não vagam sem rumo. Cada trajeto, cada mergulho, cada ida e volta entre uma área de alimentação e uma praia de desova é uma linha costurada na grande teia da vida marinha. Elas são, de fato, protetoras silenciosas dos oceanos. E nós também migramos de escolha em escolha. Migramos entre produtos conscientes e produtos descartáveis, entre apoiar ou ignorar projetos de conservação, entre pesquisar mais ou não querer saber. Cada pequena decisão nossa é como um passo nessa rota invisível que define o futuro dos mares. Se você quer que mais pessoas entendam o quanto as tartarugas marinhas são importantes, comenta o que mais te surpreendeu nessa história e compartilha esse vídeo com alguém que ama o mar. Se quiser ver mais conteúdos profundos sobre a vida nos oceanos e como eles sustentam a nossa própria vida, se inscreve e acompanhe os próximos capítulos. Porque, enquanto elas continuam cruzando oceanos para proteger os ecossistemas, a nossa missão é cruzar informação, consciência e ação para garantir que essas viajantes milenares continuem voltando às mesmas praias por muitas e muitas gerações.